Tem uma ideia de investimento para o desenvolvimento da região? O Orçamento Participativo dos Açores é uma iniciativa do Governo Regional que o pode ajudar a concretizar a sua ideia. Vai guardar a ideia só para si? Participe! O Orçamento Participativo dos Açores disponibiliza 1.200.000 euros para as melhores ideias de investimento na região. Participe nos encontros participativos online e apresente a sua anteproposta através do site www.op.azores.gov.pt. A sua participação também é determinante para a votação das propostas. Se reside nos Açores, participe já na 6ª edição do Orçamento Participativo dos Açores. Este ano com áreas dedicadas desde agricultura, ambiente, ciência, cultura, educação, inclusão social, juventude, mar e pescas, transição digital, até ao turismo. Não faltam oportunidades. Do que está à espera para participar? Esteja atento à primeira e quarta fases do Orçamento Participativo dos Açores, que decorre de outubro de 2023 a agosto de 2024 e onde a sua colaboração é determinante. O Orçamento Participativo dos Açores é uma medida do Governo Regional pensada para dar vida às ideias mais inovadoras e transformadoras para a região. Se tem uma ideia que deseja ver implementada na região, faça parte desta transformação através do site www.op.azores.gov.pt ou siga-nos através das redes sociais. Uma iniciativa do Governo dos Açores. Então, o que é um orçamento participativo? É um processo democrático através do qual as pessoas podem participar na decisão sobre os investimentos públicos em diferentes áreas de governação. Nesta edição são 10 as áreas temáticas: a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a educação, a inclusão social, a juventude, mar e pescas, transição digital e turismo. O Orçamento Participativo dos Açores é uma iniciativa do Governo Regional dos Açores que existe desde 2018, onde os cidadãos açorianos podem participar numa primeira fase apresentando ideias para a região e numa fase posterior voltando nas ideias que pretendem que o Governo Regional implemente a nível regional ou a nível da sua ilha. À semelhança da edição anterior, existem dois âmbitos: o âmbito ilha e o âmbito regional. O âmbito ilha podem ser apresentadas ideias, antepropostas que tenham impacto somente numa das ilhas dos Açores. Âmbito regional tem que ter impacto, no mínimo, em 2 ilhas de forma equitativa. O montante para esta edição ascende a 1.200.000, 240.000 para as antepropostas de âmbito regional e 960.000 para as antepropostas de âmbito ilha. Como o Governo Regional quer dar voz aos jovens, à juventude, cativou 20% da verba de âmbito ilha para os jovens. O que é que isto significa? Que significa que em cada ilha existirá, no mínimo, uma ideia, uma proposta da área temática da juventude, competindo assim entre si as restantes 9 áreas pela verba de 768.000 euros. Como é que esta verba de âmbito ilha está distribuída pelas 9 ilhas? Foi criada uma fórmula em que 25% é repartida pelas 9 ilhas de forma igual, 25% de acordo com a área, 25% de acordo com a população e 25% de acordo com o investimento público realizado na edição anterior. Começando assim por Santa Maria, temos a montante de 51.000 euros, dos quais 10.200 para a temática da juventude e 40.800 para as restantes áreas. São Miguel, com 340.000 euros, juventude 68.000 euros, as restantes áreas 272.000 euros, mas a ideia não pode ultrapassar o montante de 163.200 euros.
Terceira, temos um montante de 178.000 euros. Juventude, 35.600, restantes áreas, 142.400, não podendo a ideia ultrapassar o montante de 106.800. Graciosa, com um montante de 45.500, Juventude, 9.100, restantes áreas, 36.400. São Jorge, com a verba de 74.500, Juventude, 14.900, restantes áreas, 59.600. Pico, com montante de 104.500 euros. Juventude, 20.900, restantes áreas, 83.600. Faial, 77.500. Juventude, 15.500, restantes áreas, 62.000. Flores, com a verba de 57.000, Juventude 11.400, restantes áreas 45.600. Por fim, o Corvo com 32.000, Juventude 6.400, restantes áreas 25.600. É assim então que está dividido o montante para as ideias de âmbito ilha, que ascende nesta edição a 960.000 euros. O calendário para esta edição, portanto, é composto por 5 fases. Iniciou-se esta edição no dia 15 de outubro, já promovemos um encontro participativo. Estamos então na primeira fase e nesta fase os cidadãos podem apresentar as suas ideias na plataforma eletrónica ou participar nos encontros participativos online. Esta fase termina no dia 29 de fevereiro de 2024. Os cidadãos podem, se precisarem de ajuda para submeter a sua ideia, recorrer às lojas REAC para ajudar no preenchimento da sua ideia através da plataforma. Estamos então aqui na fase da apresentação de ideias. E quem é que pode apresentar ideias? Podem apresentar os cidadãos residentes, nacionais e estrangeiros residentes nos Açores. Os jovens a partir dos 14 até aos 30 podem apresentar ideias a todas as áreas temáticas. Os menores de 18 anos têm que anexar à sua ideia uma declaração de quem detém o poder paternal. Este documento está na nossa plataforma, que pode ser descarregado, preenchido, assinado com a chave móvel digital ou com o cartão cidadão e posteriormente anexar a anteproposta. Se porventura não for anexada, por lapso, podem depois enviar para o e-mail do op@azores.gov.pt. Os maiores de 30 podem apresentar ideias a todas as áreas temáticas, com exceção da área temática da juventude, que está reservada unicamente aos jovens. Os cidadãos estrangeiros residentes nos Açores, para participar, têm que ser detentores da chave móvel digital. Se não tiverem, podem deslocar-se a uma loja REAC para solicitar a adesão à mesma. E o que é que deve constar numa anteproposta de âmbito ilha? Tem que constar identificação e contacto do proponente, nome, e-mail e contacto móvel. Nós solicitamos o e-mail e o contacto móvel porque durante a fase de análise técnica poderemos ter que contactar o proponente da ideia para algum esclarecimento, para perguntar se concorda com a transformação da sua ideia. Portanto, os contactos são unicamente para ser utilizados no âmbito de orçamento participativo dos Açores. Também, uma ideia pode ser apresentada por um grupo informal de cidadãos ou de jovens, e por isso é que nós solicitamos também os coproponentes, e dos coproponentes só é necessário o nome e o e-mail. Tem que identificar o âmbito, ilha ou regional, a área temática, o tema, que é unicamente para a juventude, o título, que nós chamamos a atenção, que deve ser um título apelativo da sua ideia, para quando for a votação, chama a atenção dos cidadãos, e a descrição da anteproposta, que deve descrever o que é que se pretende implementar e quais os objetivos dessa ideia. Indicar a ilha, concelho e localidade, o prazo de execução e orçamento. Estes campos não são de preenchimento obrigatório, porque quando da análise técnica desta ideia, quem vai orçamentar é a respectiva equipa técnica, e também depois o prazo de execução, de acordo com a ideia a executar, será preenchido pela equipa técnica.
Como eu referi, no caso dos menores, têm que anexar a declaração de quem detém o poder paternal e a indicação do escalão etário no preenchimento da sua ideia. Âmbito regional, a única diferença é que tem que ter impacto pelo menos em 2 ilhas, enquanto que na âmbito ilha tem que ter impacto unicamente numa ilha. A única diferença a nível de preenchimento da ideia na plataforma. Como é que eu posso participar? Portanto, posso participar online na plataforma em op.azores.gov.pt ou então deslocar uma loja REAC para pedir o apoio no preenchimento dessa mesma ideia. Vou passar agora um vídeo em que explica como é que se submete uma anteproposta. Tem que aceder ao site op.azores.gov.pt, clicar apresenta a sua ideia, concordar com os termos e depois autenticar-me com identidade, cartão de cidadão ou chave móvel digital. Insira então, neste caso, os dados do cartão de cidadão, clique em verificar se está válido, seleciono a área temática para a qual pretendo submeter a minha ideia, declaro sobre que tenho mais de 14 anos, preencho o nome, e-mail, contacto telemóvel. Como eu referi, o e-mail e contacto telemóvel é só para ser utilizado no âmbito do Orçamento Participativo dos Açores. Se for apresentada por um grupo informal de cidadãos ou jovens, têm que preencher os coproponentes. Não existe limite para a apresentação de coproponentes. No caso dos coproponentes, precisamos do nome e do e-mail. Preenchendo os dados, temos então que selecionar o âmbito ilha ou âmbito regional. Portanto, o âmbito ilha é só para uma única ilha, âmbito regional, mínimo de 2 e posso apresentar uma para as 9 ilhas. O custo e o período, como eu referi, não são de preenchimento obrigatório, são meramente indicativos, não são vinculativos. O título é obrigatório e chamamos de atenção que deve ser apelativo. A descrição do que é que se pretende implementar. Posso anexar imagens, documentos ou vídeos. Depois de submeter a minha ideia, o cidadão irá receber um e-mail com o teor da sua anteproposta, com tudo o que escreveu na sua anteproposta. Penso que é um processo simples, não existe limite para a apresentação de ideias, podem apresentar as ideias que tiverem, para a vossa ilha, para outra ilha, ou de âmbito regional, portanto aqui não existe limite, como eu referi. Agora, eu apresentei a minha ideia e como é que eu sei que ela vai passar para a proposta? Terminada então a fase de apresentação de ideias, a 1 de março, inicia-se a análise técnica pelos os colegas das várias áreas temáticas. E têm que então cumprir estes critérios. Têm que se enquadrar nas competências do governo regional, portanto, não posso apresentar uma ideia cuja competência seja municipal ou de uma junta freguesia. Tem que se enquadrar nas 10 áreas temáticas desta edição, que eu referi anteriormente. Não podem ser pedidos de apoio, porque o Governo já tem legislação própria para esse fim, ou prestação de serviços. O que é que significa prestação de serviços? Eu não posso apresentar uma ideia para que seja eu contratada para executar. Quando nós temos uma proposta vencedora, nós temos as regras da contratação pública a cumprir. Portanto, não posso eu apresentar para ser beneficiário próprio dessa ideia. Não pode contrariar o programa do governo, não podem contrariar projetos ou programas em curso das áreas temáticas da edição 2023-2024 e não podem ser tecnicamente inexecuíveis. Não podem ser genéricas ou muito abrangentes, ou seja, têm que ser explícitas de forma que a equipa técnica consiga transformar numa proposta a submeter à votação. Não podem ser apresentadas por pessoas coletivas, juntas de freguesia, IPs, não podem ser apresentadas nem pelos respectivos representantes dessas pessoas coletivas, não podem ultrapassar os montantes referidos anteriormente, quer para a ilha, quer para o âmbito regional, quer para a área temática, da juventude ou das outras áreas temáticas. Estamos aqui a referir os critérios de âmbito ilha, não tem que ter impacto numa única ilha e não se podem solicitar ter a esfera do direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Relativamente ao âmbito regional, os critérios são os mesmos, a única diferença é que não pode ultrapassar o montante de 240 mil euros e tem que ter um impacto no mínimo em 2 ou mais ilhas de forma equitativa. Portanto, estes são os critérios que uma ideia tem que cumprir para passar à fase de proposta.
Agora eu quero apresentar uma ideia à agricultura. Quais são, o que é que ela tem que cumprir, o que é enquadrável para essa ideia ser aprovada. No caso da agricultura, tem que fomentar os princípios da economia circular, promover o conhecimento, a diferenciação e a valorização dos produtos regionais e do património genético, agrícolas e florestais, aproximar os espaços florestais à comunidade. No caso do ambiente, tem que se enquadrar, nomeadamente, na promoção do uso sustentável da água e dos sistemas de monitorização, prevenção e alerta de ocorrências ambientais, incluindo planos de combate às alterações climáticas, promover projetos de reabilitação biofísica e paisagística das áreas protegidas e áreas com interesse para a conservação. No caso da ciência, tem que promover a cultura científica e tecnológica dos Açores, proporcionar momentos de aprendizagem científica em contextos formais e informais, proporcionar o melhor conhecimento do mundo que nos rodeia. Cultura tem que se enquadrar, nomeadamente, na promoção do património cultural, o livro e a leitura, incentivar o desenvolvimento das artes, promover conteúdos multimédia bilingues sobre os principais elementos patrimoniais, móveis, imóveis e materiais dos Açores para fins educativos e informativos. No caso da educação, podem ser apresentadas ideias para criar ou melhorar salas de convívio e espaços de recreio em contexto escolar, facilitar as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, dotar as escolas de material didático, laboratorial, equipamento diverso, mobiliário, entre outros. Inclusão social. A ideia também pode promover o acesso e integração no mercado de trabalho, promover a igualdade de oportunidades, melhorar os cuidados e serviços prestados a crianças e jovens em risco, idosos e pessoas com deficiência, entre outras. Juventude. A ideia pode fomentar a literacia sobre cidadania e o desenvolvimento artístico e criativo junto dos jovens açorianos, promover iniciativas artísticas e criativas para jovens e ou intergeracionais, promover iniciativas de cidadania ativa, como sejam encontros de jovens e ou intergeracionais, entre outros. Mar. Promover a gestão integrada e sustentável do espaço marítimo, garantir a conservação e proteção dos recursos naturais, apoiar as atividades de prevenção e combate à poluição marítima. No caso das pescas, pode promover a utilização de artes de pesca tradicionais e sustentáveis e a diversificação das atividades relacionadas com a pesca, estimular a pesca-turismo, incentivar o empreendedorismo no setor. No caso da transição digital, nomeadamente, tem que se enquadrar na transformação dos serviços públicos, centrando-os nos cidadãos e nas empresas, reforçar a proximidade e um acesso mais simples, seguro e eficiente dos cidadãos e empresas perante a administração pública, criar ou melhorar as tecnologias digitais ao serviço do cidadão ou disponíveis em espaços públicos, entre outros. No caso do turismo, devem, nomeadamente, contribuir para a preservação e conservação dos espaços naturais e culturais, melhorar o desempenho das atividades turísticas, melhorar e enriquecer a qualidade da experiência turística do visitante, entre outros. Terminada então a fase de análise técnica, no final de maio serão divulgadas as listas provisórias das propostas a submeter à votação e a lista de provisória das antepropostas rejeitadas. Portanto, no dia 22 de maio serão divulgadas estas listas. Os cidadãos que não concordarem com o teor, a criação da sua proposta ou com o motivo de rejeição da sua anteproposta, podem reclamar a partir do dia 22 de maio. Para o efeito, tem que enviar um e-mail para op@azores.gov.pt. Tem que se identificar, tem que ser feita pelo cidadão proponente, não pode ser feita pelo coproponente, nenhum dos coproponentes. Tem que indicar o nome da anteproposta rejeitada ou o número e o nome da proposta a submeter à votação. No e-mail, tem que expor o teor da sua reclamação. Esta reclamação será analisada pela equipa técnica e depois, se der-me razão, será então transformada em proposta. Devo dizer que durante estas edições só tivemos uma reclamação que foi aceite e transformada numa proposta a submeter à votação. A votação, então, inicia-se no dia 1 de junho, com a publicação nesse mesmo dia das listas definitivas das propostas a submeter à votação. Os cidadãos têm direito a 2 votos,
um voto para uma proposta de âmbito ilha e um voto para uma proposta de âmbito regional. Essa votação pode ser feita online, através da plataforma eletrónica, portanto, op.azores.gov.pt, ou por SMS gratuito para o número 3838. Portanto, estas são as duas formas de votar e tem direito cada cidadão a 2 votos. Por vezes, os cidadãos esquecem-se que têm direito a um voto para uma proposta de âmbito regional, mas aparece sempre uma mensagem a dizer que tem direito ainda a um outro voto. Terminada a fase da votação, então, a partir de setembro serão conhecidas e divulgadas as propostas vencedoras numa sessão pública, que depois serão transformadas, então, em projetos a executar pelo Governo Regional dos Açores. Esta foi a apresentação. Tentei não ser muito maçuda, porque estamos aqui presentes durante com 10 áreas temáticas. Eu não sei se foi colocada alguma questão. Peço à minha colega Andreia que me informe se foi colocada alguma questão por algum cidadão para que seja respondida, ou então se o cidadão agora quer colocar a sua questão de viva voz. A Cláudia está aqui a pedir a palavra. Tenho que ativar aqui os microfones. Só um bocadinho que eu tenho que ativar aqui os microfones para todos. Não consegue ligar o microfone, Cláudia? Um bocadinho. Agora sim. Pronto, ok. 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 Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada por Boa estas tarde. iniciativas. E a questão que eu tinha é a seguinte: no caso de uma das ideias que eu tinha era solicitar apoio para a aquisição de equipamentos para clubes desportivos, equipamentos mesmo, camisola, calções, para os atletas. Hum, Não sei se isto se enquadra, porque não sei Não, se os clubes têm apoios próprios. exatamente, ou seja, não pode apresentar para clubes porque os clubes não pertencem ao governo regional, será uma competência do governo regional dotar os equipamentos com apoios. Eles podem solicitar esse apoio, portanto já existe legislação própria, mas não é enquadrável no âmbito do orçamento participativo porque é considerado um apoio. Mesmo que fosse, digamos, eu vivo na Ilha do Faial, mesmo que fosse para todos os clubes da Ilha do Faial, não dá. Exatamente, não, é pedidos de Ok, apoio. Por exemplo, o que é que pode ser? Normalmente, imaginemos que tinha um clube escolar dentro da escola ES Manuel da Riaga, Escola Secundária da Manuel da Riaga, não é? Um clube desportivo escolar, não é? Os sim, alunos pertencem à escola. Aí já podiam solicitar esse equipamento, porquê? Porque é competência do Governo Regional dar apoios aos meninos que frequentam o clube desportivo escolar da Manuel da Riaga. ok, ok. Ok? Está bem, pronto. Obrigada. Nada, obrigada eu. Não sei se há mais alguma questão, se foram colocadas questões no chat, ainda não. Estou a ver, acho que não foram. Mais algum colega gostaria de alguma questão que possa esclarecer? Eu ou alguma área temática específica? Rita Dias, eu penso que consegue ativar o som. Olá. Acho que sim, não sei se está-me Tá, a ouvir. ok. Estou a ouvir Olá, perfeitamente. Olá, viva, muito boa tarde a Boa, todos. boa tarde. Eu tenho uma questão e não sei onde é que eu estive aqui a ver as áreas onde se poderá incluir ou não. E na questão da colocação de rampas e de acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada. Ou seja, permitindo o acesso a equipamentos culturais por todos. Todos nós temos direito a usufruir desses espaços culturais, infelizmente nem todos eles têm as condições ideais de utilização. Eu estive a ver aqui, vi que em termos da área da cultura não vi que nenhuma daquelas
não se encaixava em nenhuma daqueles itens mencionados. Na educação refere a questão da acessibilidade, na inclusão refere a igualdade de oportunidades e no turismo refere a melhoria de espaços culturais e melhoria do acesso aos visitantes, que acaba penso que talvez se enquadre melhor nesta área. É só uma dúvida que A eu inclusão colocaria. social, sim, A inclusão social? sim, mas há uma questão que tem que ter presente, que é as acessibilidades, nós podemos, só podem ser feitas para edifícios, património da região. Ou Sim, seja, sim, neste imaginemos caso que é. uma. Pronto, ok? Eu dar um exemplo. Sim, Imaginemos que um edifício de uma Câmara Municipal, sem especificar qual, tinha as escadas e propunha para esse edifício. Isso não é competência do Governo Regional. Ok? uhum, Onde se pretende e propõe colocar as acessibilidades, que não sei que tipo de acessibilidades estamos a falar, mas também não interessa, não é? Imaginemos uma rampa, esse edifício tem que ser da região, tem que ser património, portanto é competência do Governo Regional. ok, tá bom. Tá? Tá? Tá, Ok. muito obrigada. Nada. Se for uma escola pública, não é? Pode colocar Uhum, na área da educação, por isso é que também está lá a parte da educação, se for uma escola. ok, tá bom, Ok? muito Mas obrigada. às vezes também aproveito, às vezes há dúvidas, não é? E nós olhamos, quando estamos a analisar todas as ideias com os colegas, chegamos à conclusão que ela não está bem na área correta. Não há problema nenhum, nós transitamos de área. Portanto, não é por aí que a ideia é rejeitada. Nós transitamos de umas áreas para as outras se achamos que não está corretamente preenchida a área temática, mas só transitamos quando cumpre também todos os outros critérios, não é? Porque se não cumpre alguns dos critérios, nós não transitamos e é rejeitada. Embora o nosso lema, é sempre aproveitar o máximo de ideias e trabalhar as ideias. Está bem, Rita? Obrigada, muito Nada, obrigada. obrigada eu. Mais algum colega, cidadão que te queira colocar alguma questão? Nós estamos cá para isso. Também podem ir à nossa plataforma, já está disponível lá a gravação do primeiro encontro. Também vamos colocar na nossa plataforma, na parte da galeria, esta gravação. Por isso é que nós gravamos para depois divulgar e quem não teve a oportunidade de estar presentes nos encontros poder assistir, não é? Tirar alguma dúvida. Não sei, não vejo mais aqui ninguém a querer colocar nenhuma questão. Acho que não vou insistir. Vou agradecer a todos que estiveram neste encontro. Podem, a minha colega Andreia está a deixar aí os contactos, portanto, o opazores.gov.pt, a plataforma. Podem nos contactar também através da linha da RIAC, portanto, telefonicamente elas também nos passam as chamadas para alguma dúvida e também podem colocar qualquer questão para o nosso e-mail op@azores.gov.pt e, como eu referi, também podem consultar os nossos vídeos, quer no YouTube do GRA, que também estão lá disponíveis, quer na nossa plataforma op.azores.gov.pt. Muito obrigada a todos pela participação. Ficamos então à espera das vossas ideias. Para quem ainda não viram as boas festas, já que estamos a aproximar, e um bom ano para todos. Obrigada então. Obrigada.